Seja bem-vinda. Vamos começar aqui. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Estou esperando aqui um pouquinho para ver quem quer participar dessa live tão bacana de um assunto que eu adoro tanto, que é propósito e trabalho. Um assunto que tem tudo assim a ver comigo. E se quiser contar um pouquinho sobre você, se você tem um trabalho ali que você sente que tem um propósito na sua vida, um sentido de vida, me conta aqui que eu vou adorar saber um pouquinho mais, até para a gente desenvolver essa live juntas, né? Me conta um pouco sobre você, onde você está, né? O seu trabalho, e se você acha que você está que você tem essa sensação de que seu trabalho contém ali um propósito, né? Essa primeira live que eu faço aqui, gente, me falem se tá ouvindo direitinho, se tá bom. Eu tô com o microfone aqui, mas não costumo usar esse microfone para esse fim, então não sei nem se ele está funcionando. Espero que esteja me ouvindo. É, Vou começar assim contando um pouco porque que eu escolhi esse tema, né? Quando outro dia eu coloquei no Stories ali perguntando quais temas as pessoas gostariam de ouvir nessa primeira live, e trabalho foi uma delas. E trabalho, assim, tem diversos tipos de elementos que a gente pode trazer aqui, né? Com esse conjunto de bem-estar. E o propósito foi o que eu achei que tinha muito a ver, assim. Boa noite, boa noite. Que eu achei que tinha a ver para trazer para a gente conversar. E por que que eu decidi falar sobre propósito? Porque eu vou te dizer que esse é um das minhas dificuldades na vida. Era uma coisa que eu sempre tive vontade. Olá, Silvia, boa noite. Sempre tive assim dentro de mim de que o trabalho não era só algo para se ganhar dinheiro. Acredito que a geração dos meus pais ali, de muitos pais de vocês, há de concordar que antigamente o trabalho ele tinha esse propósito, sim, de se trazer dinheiro para casa, de se trazer segurança, né, de se trazer estabilidade. E isso fez com que muitas vezes a gente ouvisse tudo isso, né? Que a escolha do trabalho tinha total ligação com isso, que era isso que a gente deveria considerar. Só que a nossa geração, assim, que veio já, sei lá, eu tenho quase 40 anos, um pouco acima e abaixo, com certeza, já tem outra visão do trabalho. E a gente quer ser feliz no trabalho, a gente quer encontrar algo que faça sentido para a nossa vida. E isso é interessante porque a gente passa muito tempo no trabalho, né? Se a gente parar para pensar, a gente passa mesmo muito tempo no trabalho da nossa vida, a gente deixa de estar com as pessoas que a gente gosta, de fazer outras coisas que a gente gosta. E é muito ruim viver uma vida em que a gente vê o nosso trabalho como um peso, como algo ruim, né? Que a gente torce para chegar na sexta-feira para fazer nosso happy hour, nosso fim de semana para a gente fazer o que a gente quiser. É uma sensação ruim. Então, juntar o trabalho com algo que faça sentido para a gente é algo muito maravilhoso para a gente começar a enxergar a nossa vida, né, com sentido, com propósito, como algo maior. E isso, obviamente, gerando mais felicidade e bem-estar para a gente, que é isso que a gente gosta e é isso que a gente procura aqui, né? Então, para trazer isso assim para vocês, eu vou trazer alguns conceitos, tá? Que me ajudaram. Porque, como eu estava falando, como eu fui criada com essa cabeça, eu queria ser atriz, gente, quando eu era jovem, assim. Então, era uma coisa que eu falava, eu quero ser atriz, e eu sempre ouvia assim: você vai morrer de fome, você não vai dar certo, e etc. E eu acabei me perdendo nesse caminho de encontrar, fazendo muitas coisas, ora buscando essa sensação de propósito, ora buscando dinheiro. Porque muitas vezes eu encontrava uma coisa e não encontrava outra, ou encontrava outra e não encontrava, né? O propósito, etc. E isso fazia com que eu sentisse um vazio enorme, que eu ficasse correndo atrás de buscar alguma coisa, né? Algum trabalho que me gerasse dinheiro, me gerasse essa segurança, mas também esse propósito. E essa foi uma dor que eu carreguei por muito e muito e muito tempo. E acabava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, não terminava aquilo que eu começava. E hoje eu poder falar sobre isso também é uma vitória para mim,
que eu acredito que hoje eu já estou muito mais encaminhada nesse sentido, né? É, eu acredito que dá pra gente dei ali uma introduçãozinha contando sobre mim, se quiserem contar aqui de vocês, da onde estão falando, e se sentem que a vida de vocês, o trabalho de vocês está alinhado com o seu propósito, pode me contar aqui, que eu vou introduzir aqui um conceito que eu acho que tem tudo a ver com isso. Não é um conceito de psicologia positiva, é um conceito de uma filosofia japonesa, mas que muita gente já deve conhecer, que é o conceito de Ikigai, que é o conceito de equilíbrio de elementos da nossa vida, que envolve o trabalho e o propósito de vida, para que a gente tenha essa vida significativa. Eu imprimi aqui, calma aí, para mostrar para vocês, ó, um conceito japonês que significa uma razão para ser. É isso que está escrito aqui nessa imagem que eu tirei da internet. Ó, vou trazer aqui perto para vocês enxergarem. Parece complicado, gente, mas não é necessariamente complicado. Aqui diz que para você encontrar esse equilíbrio, esse ikigai, né, você precisa reunir 4 elementos. Toda vez que esses elementos se reúnem, mas eles não, mas falta o outro, né, que seria aqui qualquer outro desses elementos aqui fora, eles podem ser bons até, porém incompletos, digamos assim, né? Então, eu vou começar falando sobre esse elemento aqui, ó, o que o mundo precisa. Por que que eu vou começar a falar sobre isso? Porque existe um conceito muito equivocado sobre essa ideia do que o mundo precisa. É claro que quando a gente fala de uma profissão como, sei lá, um médico, a gente entende que o mundo precisa de médicos, né? Que a gente precisa, quando a gente está doente, de alguém para cuidar da gente e etc. Isso é muito claro na cabeça de muita gente. Só que, gente, tem lugar para todos nós. Só que esse conceito de que o mundo precisa não é só o que literalmente é necessário para a sobrevivência do ser humano, mas tem muito a ver também com o que a gente sente que o mundo precisa, que a gente sente que a gente está colaborando com a sociedade, com o mundo, que tem tudo a ver com o propósito de vida. Tá? O propósito de vida nosso normalmente está relacionado ao outro e não só a nós mesmos, né? Somos seres humanos, somos seres sociais e temos essa necessidade de contribuição para a nossa sociedade. Porém, a gente tem um olhar muito fácil para ver, por exemplo, como eu falei, um médico como alguém que contribui para a sociedade. Mas não é só o médico que contribui, ok? Todas as pessoas que trabalham no hospital contribuem. Um doente poderia não se recuperar, poderia vir a morrer se o quarto dele, por exemplo, ou a sala de cirurgia, ou seja lá o que for, não for limpo corretamente, ok? Olá, Alice, boa noite. Então, quando a gente fala de algo que o mundo precisa, muitas vezes a gente está falando sobre a nossa visão. E eu queria dar aqui um exemplo que eu acho bem bacana. Eu não sei se vocês conhecem, alguém aqui já ouviu falar da Natália Beauty? A Natália Beauty começou há alguns anos atrás fazendo sobrancelha, micropigmentação na sobrancelha, tá? Esse era o trabalho dela na forma mais simples de dizer, né? Na ação ali era o trabalho dela. Hoje em dia, ela cobra uma média de R$ 8.000 para fazer uma sobrancelha e ela tem fila assim de atendimento que se você quiser, você precisa marcar com muita antecedência. Por que que eu tô falando que isso importa? Porque na minha opinião, olá, boa noite, seja bem-vinda. Na minha opinião, a Natália, ela só consegue ter essa, esse poder hoje em dia porque ela viu o negócio dela como algo que o mundo precisa. Não estamos falando só de sobrancelhas feitas, estamos falando de autoestima das mulheres, estamos falando de mulheres que agora se sentem melhor para ir trabalhar, para viver a vida delas. Estamos falando também, porque depois ela também começou a dar curso sobre isso, em ajudar outras pessoas a também conseguirem sustentar suas famílias, terem seus negócios, realizar seus sonhos. Ela conseguiu enxergar o trabalho dela, que era fazer, né, a micropigmentação com sobrancelhas, com todo esse poder de que o mundo precisa. O mundo precisa de sobrancelhas feitas? Na teoria, não.
Mas na prática, existem muitos outros elementos por trás que ela enxergou e fez com que ela chegasse hoje aonde ela está, porque ela começou a usar esses conceitos em favor da marca dela, em favor do negócio dela, tá? Como eu falei anteriormente, gente, um hospital sem uma pessoa que limpe um quarto, ele não seria um lugar de cura, ele seria um lugar de doenças. Então a gente precisa de todo mundo. Só que se a pessoa que vai limpar, ela se sente menor, ela não sente que ela contribui com nada, ela não sente que ela contribui tanto quanto um médico, por exemplo, ali dentro, ela não vai ver a vida dela, o trabalho dela com um propósito. Ela vai ter muita mais dificuldade, né, de trabalhar, de colocar em ação ali dentro. Então, quando a gente fala sobre o que o mundo precisa, eu quero já começar assim de cara falando isso. Vamos pensar que o mundo precisa de todos os papéis e de todo mundo. Só que você precisa se sentir necessária para o mundo funcionar. Tá? Dentro daquilo que você faz, independente do que seja. Seja porque você faz os outros rirem com a sua arte, seja porque você toca a vida do outro de alguma forma, seja porque você ajuda uma cidade, uma casa, uma pessoa, né, a ter o seu espaço limpo, tá? Outro conceito que é interessante de a gente ir é aqui em algo que você é bom. Nem tudo que a gente é bom serve de trabalho. Nem tudo que a gente é bom vai trazer para a gente uma satisfação de vida, uma satisfação de propósito na nossa vida. Muitas vezes a gente é bom em algo, mas aquilo não serve para a gente trabalhar. E a gente não é porque a gente é bom que a gente vai ficar transformando tudo que a gente é bom em alguma coisa. E isso eu digo com propriedade porque eu tinha uma mania de fazer isso. Eu sabia costurar e vendia a coisa que eu costurava. Eu sabia fazer tricô, eu vendia meus tricôs. Eu fazia não sei o quê. E eu fazia muitas coisas. Chegou um momento na minha vida, quando eu mudei para Portugal, que eu gostava muito de fazer bolos, e eu fiz cursos para isso. E eu comecei a vender bolos, e eu adoro fazer bolos. E aí eu comecei a detestar fazer tanto bolo, porque o meu objetivo de fazer bolo porque eu gostava de fazer bolo para um amigo que eu faço até hoje. Olá, boa noite. Eu faço até hoje um bolo para os amigos, para os aniversários, etc. A partir do momento que aquilo virou um trabalho, aquilo já não me trouxe tanto prazer, já não foi tão bacana. Então, por mais que eu seja boa em fazer bolo, não necessariamente aquilo vai virar meu trabalho. Então, algo que a gente é bom, também muitas vezes a gente tem que cavucar, porque tem pessoas que infelizmente não se sentem boas em nada e não conseguem ver aquilo que elas são boas, tá? Muitas vezes a gente precisa ir mais profundamente para encontrar isso. Então vamos lá, a gente já falou um pouco sobre o conceito de Ikigai, de encontrar aquilo que o mundo precisa, e a gente também já falou aquilo que você é bom. Agora, acho que a gente pode falar um conceito que obviamente é interessante, já que estamos falando de trabalho, algo que você pode ser pago. Hoje em dia, a gente pode ser pago para praticamente tudo. Então, não tem muita desculpa de a gente não conseguir vender aquilo que a gente faz, aquilo que a gente acredita. Só que a gente precisa, sim, entender que a gente não vai ter um sentido, assim, se a gente não tiver segurança, se a gente não conseguir trazer dinheiro para nossa casa, a gente não vai conseguir ter esse sentimento de Ikigai. A gente não vai conseguir ter esse sentido do Ikigai na nossa vida. E aí, aquilo que você ama, né? Nem sempre aquilo que a gente é bom a gente ama e nem sempre aquilo que a gente ama a gente é bom, tá, gente? Então, muitas vezes a gente precisa treinar, a gente precisa equilibrar, a gente precisa se desafiar para a gente chegar nesse equilíbrio e encontrar o Ikigai, tá? Então, como eu falei no começo, você pode ser bom em alguma coisa e fazer algo que você ama, encontrar ali a sua paixão, porém, não necessariamente você recebe por isso. E você pode estar em falta com alguma coisa, né? Aqui, por exemplo, eles colocam assim: você também pode fazer o que você ama, ser bom naquilo, fazer, ganhar dinheiro com isso, porém sentir uma sensação de que você é inútil, porque o que você está fazendo não na sua mente, muitas vezes, como eu expliquei lá no começo, não contribui, né, para o que o mundo precisa. Esse aqui é um conceito muito interessante que dá para a gente se aprofundar um pouco mais, porém
apesar de muito bonito, não é tão simples assim. A primeira vez que eu vi, eu pensei, legal, bacana, vou começar, né, a numerar literalmente tudo aquilo que eu sou boa, tudo aquilo que eu amo, tudo aquilo que eu posso contribuir e que eu posso ser paga, e vou tentar achar algo que esteja ali nos quatro, né, quadradinhos, para ver se eu consigo colocar na minha vida. Porém, não é tão simples assim. Não é tão simples assim. E é por isso que eu gosto de utilizar e de pensar em outros conceitos junto com esse conceito do Ikigai. E aí a gente já entra um pouco mais dentro da psicologia positiva. Uma das coisas que eu tive dificuldade era essa, tá, gente? Porque muitas vezes eu encontrava um conceito que me parecia bacana, aí eu ia lá, pegava esse conceito, aí eu tentava trabalhar dentro desse conceito, mas eu não conseguia seguir em frente. Eu não conseguia achar esse trabalho, todos esses elementos juntos. Ou eu até conseguia fazer algo com propósito, vendia, ganhava um dinheirinho, mas aí eu ficava meio assim, putz, mas não é o suficiente, eu preciso mais e acho que isso não vai me dar dinheiro. Eu não estou conseguindo, eu gosto muito, mas não estou conseguindo ganhar dinheiro com isso. E passava ali para outra coisa e para outra coisa. É, vocês vão me ouvir falar muito sobre forças. Hoje eu vou falar sobre forças. E duas forças que eu tenho muito baixas são a persistência e o autocontrole. Então, eu naturalmente mudava de trabalho, de elementos, de coisas que eu queria fazer com uma certa facilidade quando faltava um desses quatro elementos dentro daquilo que eu estava fazendo, tá? Era isso que eu fazia. Por isso que o conceito de Ikigai para mim foi bacana, porém, eu não acho assim tão simples a gente conseguir encontrar esse elemento e esse equilíbrio. E então, eu gosto de usar duas ferramentas. A primeira, que é uma ferramenta simples, que é a dos valores pessoais. Valor é algo que a gente dá valor, é aquilo que a gente coloca valor, que a gente acredita que é importante na nossa vida. E quando a gente entende os nossos valores pessoais, a gente consegue guiar a nossa vida através desses conceitos, desses valores, tá? Então, por exemplo, os dois valores mais fortes que eu tenho na minha lista é a liberdade e a família. Então, são dois elementos que, se não tiverem contribuindo ali com o meu trabalho, que o meu trabalho não estiver contribuindo com eles, eu começo a desistir. Se estiver me privando, por exemplo, de tempo com a minha família, de coisas que eu gostaria de fazer com ela e etc., eu já começo a desanimar desse trabalho, eu já começo a perder esse sentido de propósito e de vontade de fazer, ou ao contrário, também, né? Se por acaso eu até tenho liberdade, etc., mas às vezes eu também não estou conseguindo transformar isso num trabalho também, acabo perdendo. Porque, querendo ou não, a parte financeira também tem a ver com liberdade e também traz liberdade para a gente, né? Então, é importante. E o conceito de valores, ele é muito simples, né? A gente pega uma lista de valores que você consegue encontrar no Google ou até uns testezinhos bem simples para se fazer. Mas você que vai determinar qual valor assim tem importância na sua vida, né? Sucesso, família, liberdade, amor, dinheiro, tem várias coisas que você pode colocar, inclusive você mesma pode adicionar esses elementos na sua lista. E é importante que a gente tenha essa lista conosco, que a gente carregue essa lista com a gente. De repente, no celular, na carteira, em algum lugar, porque muitas das nossas decisões de vida podem ser facilitadas com isso. Então, eu falei, por exemplo, sobre liberdade e família. Então, se eu encontrar um trabalho mesmo que me pague muito bem, mas que eu não tenha esses dois elementos, que eu vou olhar, sei lá, é um trabalho longe da minha casa, com horários fixos, que eu teria que ficar assim muito tempo fora, isso eu já sei que por mais empolgante que ele possa ser, ele não vai me trazer a satisfação, esse sentido, né, de propósito dentro dele, porque não está alinhado com os meus valores. Então, muitas vezes, a resposta para as nossas perguntas, para os nossos caminhos, para aquilo que a gente quer seguir, tá dentro desse elemento que são os valores, tá? Os valores pessoais. Quem usa muito esse conceito é o Tony Robbins, aquele coaching super famoso americano. Então, se você por acaso gosta dele, ou se já leu algum livro dele, você já deve ter batido ali de frente com esse conceito de valores, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes, porque existem os valores assim
topo de linha ali, existem os valores que seriam um meio, né? Um meio para você alcançar. Muitas vezes você acredita, por exemplo, que sucesso é o seu valor final, mas você vai descobrir que, na verdade, o sucesso, por exemplo, dentro de você, ele era só um guia para você chegar nesse valor final, que de repente era, sei lá, liberdade, tá? Alguma coisa assim. Então, esse elemento dos valores, eles podem te ajudar e te guiar. Então, quando você voltar aqui para o Ikigai, para esses elementos do Ikigai, e você começar a encontrar aquilo que você é bom, aquilo que você ama, aquilo que o mundo precisa, aquilo que você pode ser pago, de acordo com os seus valores, isso vai fazer grande diferença para você já. Só que aí entra uma outra ferramenta, que é a ferramenta que eu trabalho, que eu gosto muito, que são as forças pessoais. Forças pessoais, você também faz um teste, né? Para você poder saber quais são as suas. E você desenvolve essas forças tanto conscientemente, né? Porque normalmente as forças que estão mais predominantes são forças que a gente já utiliza com uma certa frequência, já é natural para a gente, mas quando a gente começa a entender o poder dessas forças, nomear essas forças, como a gente está usando elas, e de repente novas formas até de utilizá-las, a gente começa a tomar consciência e propriedade sobre essas forças que são, né, aquelas nossas qualidades, aquilo que a gente faz com uma certa facilidade. É aquilo que normalmente guia os nossos pensamentos, nossas emoções, nossas ações. São essas forças, essas nossas qualidades, aquilo que a gente faz de uma forma mais natural. As forças são 24 forças, tá, gente? Divididas em 6 virtudes. As forças não interessa muito, não vou falar sobre cada uma aqui. O que interessa aqui é eu falar para vocês que quando a gente conhece as nossas forças, a gente consegue ter uma evolução enorme nesse assunto de trabalho e de propósito de vida. Porque a gente nunca vai sentir que a gente está alinhado com o nosso propósito de vida se a gente não utilizar aquilo que a gente é bom a nosso favor. Se a gente não, né, fizer ali o nosso mecanismo funcionar através daquilo que a gente sabe que a gente faz bem e faz naturalmente, que faz com que a nossa autoestima se eleve, que faz com que a gente fique engajado, que faz com que a gente fique feliz com o nosso trabalho e com aquilo que a gente faz. Então, a gente conseguir utilizar as nossas forças de caráter, né, como a gente chama, as nossas forças pessoais dentro do nosso elemento do trabalho, tem uma um poder gigantesco, sabe? As forças de caráter são super estudadas já, gente, já existem assim diversos testes, etc, que já consolidam ali o poder delas e a utilização delas na nossa vida. E muitos deles foram feitos em ambientes corporativos, tá? E mostra-se assim os resultados muito poderosos para as pessoas que usam, para as empresas que usam, os líderes que usam o conceito de forças para montar as suas equipes, para colocar as pessoas nos lugares certos e para também é, às vezes pegar aquela pessoa que já está lá trabalhando, mas não está sabendo direito o que fazer, não está feliz, conseguir mostrar para ela realmente o que ela é boa e traçar ali um caminho que está alinhado com aquilo que é dela, né? Com a qualidade dela. E isso é um poder assim gigante. Eu vou deixar um link depois aqui embaixo para vocês poderem fazer o teste de vocês. E aí vocês vão pegar essa lista que vai do 1 ao 24. Você vai pegar 5 ou 7 primeiras forças, são as suas forças de assinatura, e essas forças, elas têm que estar alinhadas com o trabalho que você escolher. Como uma das forças, por exemplo, que é muito forte em mim, é a criatividade. Pessoas que são criativas dificilmente vão trabalhar bem longe da criatividade, em um trabalho que seja mecânico, em um trabalho que seja só e simplesmente repetição, por exemplo, de dados, tá? Copie e cole, faça mecânico, né? Que a gente só repete ali as mesmas ações. Normalmente, uma pessoa que é criativa não vai se sentir feliz dentro desse ambiente. Uma pessoa, por exemplo, é, que exerce bem o seu contato social, né?
a sua inteligência social, ela vai poder se beneficiar muito mais de um trabalho em que ela tem contato com outras pessoas. Uma pessoa que tem a liderança muito forte, ela vai se beneficiar se ela estiver num papel de líder, porque ela naturalmente exerce essa influência positiva sobre as pessoas. Ela sabe lidar com as pessoas naturalmente escutam ela e acabam por seguir aquilo que ela tem a dizer. Então, quando uma empresa tem, por exemplo, uma pessoa com forte liderança, mas não aproveita disso, essa pessoa pode estar se sentindo mal, triste, fazendo o trabalho por pura obrigação e desconectada do propósito. Agora, quando essa pessoa sente que ela está fazendo algo que é natural, algo que ela é boa, que ela está contribuindo com o todo, que ela é boa, né? Como eu já falei aqui no Ikigai, ela é boa, ela está contribuindo com a sociedade, ela ama fazer aquilo que ela faz naturalmente e ela vai ser paga por isso se ela estiver dentro de uma empresa, ela naturalmente vai trabalhar de uma forma muito melhor, muito mais assídua, engajada, vai faltar menos, vai trabalhar a visão dela vai estar assim mais ampla para ela conseguir captar ali as necessidades daquele trabalho dela, tá? Então isso é algo muito maravilhoso quando a gente coloca essas forças de caráter dentro da nossa rotina de trabalho. E a gente sente que a gente faz algo que faz sentido para a gente, faz sentido para as pessoas, porque a gente ama aquilo que a gente faz, mas também a gente é bom naquilo que a gente ama, tá? E isso, esse equilíbrio é extremamente importante. E aí, eu queria falar mais uma coisa. A gente já falou aqui sobre o Ikigai, né? Sobre a junção desses quatro elementos que eu tenho falado para vocês, que é algo que o mundo precisa, algo que você ama, algo que você é bom e que você pode ser pago como um trabalho, né, que gere esse propósito. A gente já falou aqui sobre a utilização dos nossos valores pessoais e a gente estar de acordo, a gente pensar se aquele trabalho, aquela posição, aquilo que nos está sendo oferecido, ou que a gente quer, né? Porque às vezes a gente é autônomo, se está de acordo com esses nossos valores pessoais. E aí entra o outro elemento, que é a força de caráter que a gente usa na psicologia positiva, para a gente compreender aquilo que a gente é bom, aquilo que a gente faz naturalmente, que mantém a gente feliz, engajado, com vontade de fazer, e a gente trazer isso para o nosso trabalho, para aquilo que a gente faz ali para ganhar dinheiro. E isso vai ajudar a gente a ter esse sentido de vida, né? A enxergar o nosso trabalho como algo estimulador, algo que energiza a gente e faz a gente feliz, e isso está completamente relacionado com o nosso sentido de propósito. A gente dificilmente vai ter esse sentido de propósito se a gente não se sentir assim no nosso trabalho. Uma pessoa pode ter dedicado a vida inteira dela para a medicina, porque, sei lá, a família dela achava que era o melhor a se fazer, e perceber que não é algo que energiza essa pessoa, tá? Ela não se sente alinhada de repente com o propósito dela. Então, é muito bacana a gente conseguir perceber essas nuances, trabalhando o autoconhecimento, né? Para a gente equilibrar ali esse nosso trabalho e o propósito de vida. E aí, a gente pode fazer duas coisas com isso, com essa informação. Número um, a gente pode transformar a nossa visão sobre o trabalho que a gente já tem, tá? É muito comum quando a gente trabalha com mentoria, quando as pessoas vêm buscar a gente porque elas querem mudar de trabalho, elas querem achar um novo carreira, uma nova coisa, porque parece que elas já não estão se sentindo preenchidas. Quando a gente começa a falar sobre os valores, quando a gente fala sobre as forças, e essa pessoa consegue alinhar os valores dela e as forças dela para o papel que ela desempenha dentro do trabalho que ela já está inserida, ela muda a própria visão que ela tem sobre esse trabalho, a própria concepção de que ela faz parte de um projeto que influencia a sociedade, que tem impacto sobre a sociedade e não só sobre ela mesma, né? Não é algo só para ela, é algo para o outro também. E ela começa a ter essa sensação de que ela é boa, de que ela ama, e no fim ela não muda. Ela simplesmente precisava ter essa nova visão. Era como se ela tirasse o óculos que estava impedindo ela de enxergar esse trabalho como algo que faz parte dela, que ela pode usar as qualidades dela, que ela pode crescer e se desenvolver e se sentir energizada e etc.
tá? Essa é uma forma que acontece consideravelmente ali, muitas vezes, quando se trabalha essas mentorias, né? A mentoria de psicologia positiva voltada ali para as forças de caráter, que é o tipo que eu trabalho. E a outra forma de você usar isso é realmente para quem está buscando algo novo para sua vida. Seja porque está fazendo uma transição de carreira, seja porque está iniciando, né, um projeto de trabalho de carreira. A pessoa que tem todas essas ferramentas e ela já inicia com tudo isso alinhado, que parece muito, mas não é, tá, gente? Mas também não é algo que você vai acordar amanhã e vai chegar a uma conclusão. Isso é bom dizer, tá? Mas se você já tiver tudo isso alinhado e você começar e você iniciar o seu projeto para encontrar essa carreira que você gostaria de fazer ou esse trabalho que você gostaria de desenvolver, você já vai dar muitos passos adiante nas suas escolhas. E você vai conseguir escolher com muito mais propriedade, com muito mais probabilidade de acertar, tá? De ser algo que você vai se manter motivado ao longo do tempo. Entendeu? Se você estiver alinhado com as suas forças e com os seus valores e dentro desses 4 elementos do Ikigai, tá? Como eu falei, isso não vai acontecer da noite para o dia. Se você está vendo essa live agora e aí você vai dormir, digamos assim, não acredite que amanhã você vai acordar já cheia de ideias, cheia de vontades, cheia de coisas, tá? Para fazer. Muitas vezes a gente precisa começar a exercitar as nossas forças no nosso dia a dia. A gente precisa começar a testar um pouco e a pensar nessa ideia de valores, né? E tentar analisar a nossa vida, aquilo que a gente já construiu e como que esses valores influenciaram, essas forças influenciaram tudo isso, né? Que a gente já alcançou na nossa vida através do nosso trabalho, para a gente começar a compreender melhor e a estabelecer melhor essas metas, essa, essa nova, esse novo, eu não queria dizer trabalho, mas esse novo caminho do trabalho junto com o propósito, com esses dois elementos fortes e importantes alinhados, tá? Enfim, eu vou dar então o meu exemplo para vocês, para a gente poder acabar, porque eu tô há 30 minutos aqui falando e apesar de parecer pouco tempo, foi tempo suficiente para eu dar muita informação, tá? Eu trabalhei muitos anos com interiores e minha ideia, eu sou bom, eu gosto muito. Eu gosto de fazer, eu não sei dizer se eu amo, mas eu gosto muito de fazer. Mas o que eu gostava mesmo não era necessariamente de projetar, apesar que eu tenho a criatividade como força de caráter muito alta. O que eu gostava mesmo não era necessariamente só de utilizar a minha criatividade, era de perceber o impacto que essas casas tinham na vida das pessoas. Quando elas ficavam prontas, quando a vida delas se tornava mais fácil ali dentro daquele espaço, mais feliz. Tudo isso porque eu trabalhava o conceito de interiores, que era junto com a biofolia, com a neuroarquitetura, ou seja, interiores que tinham relação com bem-estar. Olá, Jussara, boa noite. Então, olá, Simone, boa noite. Então, por muito tempo, quando eu trabalhei com interiores, quando eu fiquei trabalhando com essa parte de bem-estar, com essa visão de bem-estar, eu tinha, sim, muito esse negócio, essa parte aqui de fazer algo que eu gostava, porque esse impacto na vida das pessoas fazia sentido para mim. Então, tinha a ver com essa ideia de que o mundo precisava disso. Aquelas famílias ficavam muitas vezes mais próximas, mais unidas, diminuía muitas vezes os sintomas de depressão, de ansiedade através dos espaços, tá? Porém, eu comecei a ficar com um buraco ali. Aquilo começou a não me satisfazer, porque eu comecei a perceber que o que eu amava e o impacto que eu queria ter não era através dos ambientes, não era através dos interiores, era através de algum elemento que eu pudesse levar para a vida das pessoas. Eu percebi que falar sobre bem-estar fazia mais sentido para mim do que desenhar ali o bem-estar dentro de um ambiente. E eu ainda uso da técnica quando eu trabalho na minha mentoria. Porém, hoje em dia eu tenho ali, eu fui buscar no meu conhecimento, no meu amor ao aprendizado, que é uma das minhas forças maiores de assinatura,
o elemento da psicologia positiva, da neurociência, que eu já tinha um conhecimento assim vago, eu comecei a me aprofundar. A partir do momento que eu me aprofundei naquilo, eu comecei a entender que eu encontraria ali o meu ikigai, o meu propósito. Eu conseguiria ser, era algo que eu sou boa, porque é algo que as pessoas, quando conversam, quando eu trabalho na mentoria, etc., elas percebem esse impacto, e isso faz eu entender que eu sou boa. É algo que eu amo, é algo que o mundo precisa e é algo que eu posso ser paga, tá? Como eu falei também dos valores lá no começo da live, eu também consigo manter esses meus dois valores, que é a liberdade e a família, em união, porque eu consigo fazer os meus horários, eu consigo ter ali o meu espaço para ficar com os meus filhos também, sabe? Se eu consigo criar ali eu moro longe da minha família, então eu consigo me entender ali com o meu cronograma através desse trabalho que eu faço muitas vezes online, mas não só, mas muitas vezes o atendimento online e também as minhas forças, eu já falei aqui algumas, mas também tem a força da integridade, que eu uso muito no meu trabalho, a gratidão, né, que eu ensino, e aí entra a parte do amor ao aprendizado. Eu não só estudo a gratidão muito profundamente, como eu ensino. Eu tenho um curso sobre isso, um curso muito maravilhoso. Se você quiser, depois eu falo mais sobre isso. Então, eu espero que eu tenha conseguido mostrar também aqui com o meu exemplo e com tudo que eu falei, que é possível a gente alcançar essa junção do trabalho com o propósito. Se você achar que eu posso te ajudar, entre em contato, faça aqui o seu teste ali das forças de caráter e entre em contato comigo que eu vou assim ter um grande prazer de te apresentar e explicar um pouco melhor sobre tudo isso, especialmente para você, né? Ajustado para você, para a sua vida, para as suas necessidades e as suas forças. Muito, muito, muito obrigada. Eu falei muito, né? Fazia muitos anos que eu não fazia uma live, gente. Enfim, espero que vocês tenham gostado para a gente voltar e fazer mais e mais e mais. E agora, essa live vai sair daqui do Instagram, ela vai ficar no meu YouTube, tá? Se quiser, entra lá, que no domingo ela vai estar lá disponível para todo mundo poder assistir. Qualquer questão, me conta também se faz sentido para você tudo isso, se ficou claro, se ficou confuso, assim eu posso te ajudar, ou de repente me aprofundar só num desses conceitos por vez, para a gente poder trabalhar aí, tá bem? Ó, um grande beijo, uma ótima noite. Até a próxima!